necessária a sustentação, né? Vamos ver. Chama o julgamento do item 4 da pauta, o quê? Elo? Esse aqui é elo? Item 4 da pauta elo, o processo é o 57-2017-73. Não, 4 não, 62, né? 62. Ah, não, está aqui, ó. Item 62, é o número 4 da lista. Retifica o pregão. Chama o julgamento do item 62 da pauta elo. Proposição? Está aqui. 57-2017-73, conselheiro Ilustro Marcelo Ferra. Nós temos aqui inscritos para falar Maurício Santos Matos, Aloysio Zimmer Júnior e João Paulo de Freitas Souza. Como estão todos no mesmo polo, serão 10 minutos divididos pelos 3. Eu indago se já existe o acordo entre os oradores para quem falará por quanto tempo. Só um quem? Aloysio Zimmer Júnior. Então, apenas um. Com sustentação oral inscrita, conceda a palavra ao ilustre relator para relatório e voto. Cuida-se de uma proposta do conselheiro Cláudio Henrique Portela do Rego, que propõe a revogação da Resolução 53/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público. Em linhas gerais, essa resolução disciplina a obrigatoriedade para os procuradores gerais de justiça de encaminhamento, quando faltar iniciativa de caráter geral de projeto de lei... Senhor relator, eu pediria que o auditório não se manifestasse e voltasse às suas posições originais. Senão o julgamento não prosseguirá. De projeto de lei que assegure a revisão geral anual da remuneração de membros e servidores do Ministério Público. Essa resolução disciplina uma obrigatoriedade para o Ministério Público encaminhar todo ano, com base na inflação do ano anterior, um projeto de lei visando o quê? A recomposição salarial, tanto dos membros do Ministério Público quanto dos servidores. Este Conselho Nacional tem um entendimento consolidado que é defeso a este órgão colegiado determinar o envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa, até porque depende de uma avaliação política e uma avaliação financeira de cada instituição. Seria até incoerente a gente acabar de julgar numa questão anterior que, tipo, o colégio está ordenando uma despesa para o procurador-geral pagar e nós determinarmos que cada procurador-geral envie um projeto de lei que crie despesa sem avaliar sua realidade orçamentária e humana. Logicamente, enquanto membro do Ministério Público, eu adoraria que o que está nessa resolução fosse uma realidade, que todo ano nós tivéssemos aquela reposição anual constitucional. Só que quem é membro do Ministério Público sabe que após a fixação do subsídio em 2006, dos 10 anos subsequentes, só em 4 houve uma reposição anual dos subsídios. Também entendo o lado do servidor, mas não tem como ser algo impositivo deste Conselho Nacional, porque a gente já consolidou esse entendimento da impossibilidade dessa determinação, até porque depende de uma análise de realidade financeira e orçamentário. Não obstante, às vezes a inflação do ano anterior, muitas vezes não é a única despesa gerada, ainda que se cresça o orçamento da instituição, com base na inflação. Tem vários estados que o crescimento da receita sequer está acompanhando a inflação, alguns estão tendo os decréscimo da receita com a crise, e também tem alguns ministérios públicos que têm o que se chama de crescimento vegetativo da folha. Ou seja, tem planos de cargos e salário que, ainda que se não se dê um centavo de
reposição anual inflacionária, gera uma despesa porque ele tem progressões que às vezes entra na carreira ganhando um X e ao final da carreira, cada ano vai se modificando e aumenta uma despesa. Então, às vezes, mesmo em caso de o orçamento do Ministério Público acompanhar a inflação, não significa que o procurador-geral, enquanto ordenador de despesa, terá condições financeiras de implementar essa norma constitucional programática. Nesse sentido, coerente com todos os processos que eu já julguei, que eu fui relator em diversos processos de casos específicos, casos em que a parte vinha e pedia para determinar ao Procurador-Geral de Justiça que encaminhasse o projeto de lei. Eu fui relator de diversos procedimentos nesse sentido, no qual eu votei da mesma forma, coerente com minha posição anterior, que veio por diversas vezes em plenário. Eu concordo com a proposição e voto no sentido da revogação da resolução. É como voto. Concedo a palavra, pelo prazo regimental de até 10 minutos, ao doutor Aloísio Zimmer Júnior. Perdão. Excelentíssimos senhores conselheiros, falo aqui em nome da ANSEMP e da FENASEMP, entidades de caráter nacional que representam os servidores do Ministério Público. A fala que conduzirei aqui, dentro do tempo que me foi proposto, ela, obviamente, é respeitosa, muito embora divergente. Veja que aqui nós estamos muito à vontade para defender a Resolução 53 de 2010, que foi construída dentro deste Conselho e aprovada por unanimidade. Os argumentos apresentados à época, e não faz muito tempo, 2010, diziam justamente, ou trabalhavam numa mesma lógica de raciocínio, que agora surge aqui para dizer que a resolução precisa morrer. Nós estamos falando de uma resolução que copia um trecho da Constituição Federal. Uma resolução, a 53 de 2010, que diz que os servidores públicos e os membros do Ministério Público têm direito à revisão geral anual. Quando o Conselho Nacional do Ministério Público se manifesta nesse sentido, ele está exatamente retratando e se utilizando de um espaço da sua própria competência, que é a defesa do artigo 37 da Constituição Federal. Não podemos, me parece, nos render à ideia de que nos tempos atuais, e coisas tão complexas estão acontecendo nos tempos atuais, que se pode imaginar que um direito tão importante para os servidores públicos, que é a preservação da integridade da sua remuneração, que ela continue contemporânea em relação aos preços, em relação à vida presente, que esse direito seja norma programática. Esse direito não é norma programática, é um direito que está estabelecido no artigo 37 como um direito individual do trabalhador servidor público. Assim como isso tem que ser respeitado no artigo 7º da Constituição Federal, está espelhado, num sentido semelhante, ainda mais forte, no artigo 37, inciso 11. Quando este Conselho produziu a Resolução 53, ele se preocupou em afirmar que estava fazendo isso em defesa da própria autonomia da instituição. Porque não pode, vamos dar um exemplo que conhecemos, no âmbito do Rio Grande do Sul, o Ministério Público e o Governo do Estado e o Poder Executivo, entendendo que a crise do Estado é verdadeira, em cima dessa construção e dessa negociação que não pertence ao mundo jurídico, mas sim ao mundo da política, abrir mão
deste direito à revisão. E mais do que isso, numa troca que não envolveu, por exemplo, o conhecimento público, que é exigido pelo próprio Ministério Público, mas que o governo não cumpre, de, afinal de contas, quais são as empresas beneficiadas e em que medida das isenções fiscais. Então, na verdade, quando o Conselho Nacional do Ministério Público apenas copia a Constituição, ele está, ao mesmo tempo, fazendo um gesto jurídico e um gesto político, um gesto que envolve política pública, um gesto que envolve o respeito aos seus servidores que, junto com os membros do Ministério Público, estão sendo protagonistas indiscutíveis de uma transformação do nosso país. Então, os conselheiros, em 2010, disseram, em defesa da nossa autonomia, em defesa, inclusive, dos ideais democráticos, o Ministério Público tem que se posicionar em relação a isso e manter a firmeza desse direito, porque ele não é norma programática, é direito individual do trabalhador, porque o trabalhador estatutário, ele tem que estar protegido pela mesma principiologia e pelo mesmo espírito. Por isso, eu insisto e, aos poucos, vou já encaminhando as minhas conclusões. Aqui, a proposta de resolução que revoga a Resolução 53, que diz que a Resolução 53 não poderia ter copiado texto da Constituição Federal, esta resolução que pede a revogação de outra resolução representa, insisto, um gesto político, mais do que jurídico, e que passa um símbolo ruim, um símbolo negativo, justamente neste período em que estamos vivendo. O Conselho Nacional do Ministério Público, sob certo aspecto, estaria aqui fragilizando o discurso de que os direitos dos trabalhadores, de que os direitos dos servidores públicos precisam ser preservados. Não podemos dar margem para a diminuição de direitos, porque elas também fragilizam a instituição. Não apenas um ataque aos subsídios dos promotores e procuradores da República fragilizam a instituição. A remuneração que é garantida aos servidores tem a mesma importância, tem a mesma relevância, e quem vive a experiência diária dessas instituições sabe como todos eles são importantes. Então, se está aqui falando, não por interesses corporativos, mas por interesses que pensam no país. Vejam que a Constituição, copiada na Resolução 53, está dizendo o mínimo. É o direito mínimo, o direito à revisão geral anual. Quando nós retiramos a resolução de Sena, estamos dizendo que este direito mínimo pode não ser a referência mínima, pode não ser o parâmetro, podem existir outros parâmetros que a realidade política de cada Estado vai determinar. Mas aí nós combatemos, fragilizando os direitos dos servidores, problemas que podem ter nascido em outro lugar. A Constituição aqui, copiada na Resolução 53, pratica um gesto nobre de defesa da autonomia da instituição e de defesa da própria democracia, que foi o que os conselheiros, em 2010, por unanimidade, disseram. Então, nós queremos que, sob certo aspecto, se reflita ou se tente, de forma sensível, voltar no tempo, voltar a 2010 e perceber que talvez lá naquela época os conselheiros de 2010 já sinalizavam os tempos que nós viveríamos depois, tempos de ataque aos direitos dos servidores públicos. E que esse Conselho não dê esse passo para trás, sob o argumento de que isso representa a autonomia da instituição. A autonomia da instituição é defender o artigo 37, é defender a Constituição e não dar um passo, sequer um passo, em relação a esse direito. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Restou a palavra ao ilustre relator.
Eu vou manter o voto, até em coerência, assim, se a gente, não adianta a gente politicamente ter uma resolução que a gente não pode cobrar, que a gente, todos os casos que chega aqui, a gente tem a falar que não tem como obrigar, ou seja, ainda que tenha o aspecto político, o texto constitucional vai continuar a existir, vai ser algo que todos os membros servidores vão ter que lutar para obter essa recomposição anual. Gostaria que fosse autoaplicável, mas por enquanto o Supremo ainda não sinalizou nesse sentido, então eu mantenho o voto favorável à proposta de revogação da resolução, pois entendo que eu não tenho como votar pela manutenção de uma resolução para que qualquer um que vier a esse conselho cobrar o cumprimento desta resolução, eu diga, não, eu mantive por uma análise política, mas na prática eu não posso exigir o cumprimento dela. Como voto o ilustre conselheiro Esdras Dantas. Eu acompanho o voto do eminente relator. Como voto o ilustre conselheiro Walter Agra. Senhor presidente, é uma situação difícil, né? Impor uma norma que a gente não pode ter consequência. E norma sem consequência, para mim, não é norma. Por isso, eu acompanho o relator. Voto conselheiro Fábio Jorge. Presidente, essa é uma matéria que está sendo discutida ainda pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário RE 565089. Já votaram 7 ministros, 3 ministros se posicionam no sentido da validade da revisão anual e 4 ministros se posicionam em sentido contrário. A matéria está com vista ao ministro Dias Toffoli. E, embora esse julgamento não tenha sido consolidado, resolvido, já há uma segunda matéria, um segundo recurso extraordinário, em que, não tratando mais da revisão, mas de eventual indenização, caso a revisão não seja obtida, por 2 votos a 1, o Supremo vai se encaminhando no sentido do direito à indenização, embora muitos outros votos restem a ser proferidos. Me parece que este Conselho, por uma medida de cautela, poderia aguardar o posicionamento final do Supremo Tribunal Federal e, nesse sentido, eu peço licença aos conselheiros para pedir vista e acompanhar melhor essa matéria, ver em que sentido os votos estão sendo realizados. Eu acho que antecipar ao Supremo Tribunal Federal que se mostre em relação a uma matéria pela votação completamente dividido, a garantia efetiva ou é apenas uma norma programática? Acredito que... Fábio, eu não tenho nenhuma oposição que esse colegiado delibere que suspenda a resolução até a decisão do Supremo. Mas agora, o que eu sou contra é a gente ter a resolução e não poder cobrar. Eu conselheiro Fábio Jorge pede vista, portanto. Eu pediria licença apenas para estudar esses votos de maneira melhor e ficar com vista da matéria diante dessa divisão do Supremo. Pois não, indago se posso Senhor presidente, eu gostaria de adiantar votos. Antecipar voto, pois não, conselheiro Walter Schwenk. Com todas as vênias ao conselheiro Fábio Jorge, é realmente uma pena que a alteração promovida no 3710 pela emenda 19 de 98 não tenha produzido o efeito desejado até o presente momento, 2017. Nitidamente, a alteração veio para equiparar o regime dos servidores ao regime da iniciativa privada e também dos empregados públicos, que é o da database. Fixação de uma database, tanto é que o 3710 fala de sempre na mesma data e sem distinção de índice, dando a entender que o objetivo do dispositivo seria o de recompor eventual perda inflacionária numa determinada época, né, no período anual. Mas, como muito bem destacou o conselheiro Fábio Jorge, o tema ele está sendo enfrentado no RS 565089, em repercussão geral, o tema 624 da repercussão geral, e 4 ministros já votaram contrariamente à indenização. Inclusive, o ministro Teori Zavascki, ele fez uma colocação que me parece muito apropriada para esse caso específico, porque ele divergiu da posição do relator, o ministro Marco Aurélio, mas divergiu com um fundamento distinto daquele apresentado pelo ministro Barroso, que foi quem abriu a divergência. O ministro Barroso entendeu que o dispositivo não asseguraria qualquer tipo de recomposição. O objetivo do dispositivo era de apenas proporcionar uma recomposição eventual se houvesse alguma dificuldade. Mas o ministro Teori destacou que, por mais que o propósito da Constituição tenha sido de recompor a perda inflacionária ou de proporcionar uma recomposição ao servidor, ele não mencionou, o dispositivo não mencionou qualquer índice. Em tese, poderia ser um índice de 0% ou 0,1%, como já ocorreu no passado.
Por isso eu tenho dificuldade, assim, é uma pena votar nesse sentido, mas eu tenho dificuldade de manter o artigo 2º dessa resolução, que prevê o seguinte: o valor mínimo da revisão geral e anual será o do índice oficial de inflação do ano anterior. Eu até entendo que este tenha sido o propósito da reforma constitucional, mas não é o que o Supremo está decidindo atualmente. O Supremo tem negado pedidos de indenização, porque, na verdade, a indenização é consequência material da inércia do envio de projeto de lei pelo chefe do Executivo. Como não houve o envio, aquilo se transforma, se convola uma responsabilidade civil por omissão constitucional quanto ao dever de legislar. Portanto, eu, assim, com pena que voto acompanhando o relator, como também fez o próprio relator, dizendo que até que o Supremo possa julgar a matéria, e espero, sinceramente, que o Supremo tenha essa percepção, obviamente, né, enfim, vão ainda debater o tema, de que o objetivo foi esse, de permitir uma recomposição, pelo menos com índice de inflação, que é o que a nossa resolução propõe. Assim, não me oporia também à eventual suspensão, mas acompanho integralmente o relator, pedindo vênias ao conselheiro Fábio George. Senhor presidente, eu também gostaria de fazer um pedido de vista coletivo. Vista Conjunto. Presidente, eu também adianto o voto, acompanhando o relator. Conselheiro Cláudio Portela, adianta o voto, acompanhando o relator. Mais alguém? Presidente, Otávio Brito. eu vou também acompanhar o relator, até porque, se a nossa resolução repete o que está na Constituição, ela é desnecessária. A Constituição, e muito menos a Constituição, precisa ser regulamentada pelo Conselho. E a mesma Constituição que estabelece essa garantia, ela estabelece também que qualquer aumento, qualquer reajuste de remuneração, no artigo 169, se não me engano, depende de prévia dotação orçamentária, inclusão em leis orçamentárias, etc., e garante também à população habitação, saúde, segurança, uma série de outros direitos. Então, é óbvio que esse balanceamento das dotações orçamentárias, da capacidade orçamentária, cabe à classe política. Então, levando em conta esses direitos todos que estão assegurados na Constituição e a insuficiência orçamentária para garantir a todos, eu acho que essa opção ela é, a meu ver, política. Então, eu peço vênia para... fico aberto a novas considerações que sejam trazidas com as vistas, mas de adiantar meu voto, senhor. Conselheiro Rochardel pediu a palavra. Acompanho o relator também, excelência. Mais alguém? Posso presidente, também eu não? acompanho o relator, pedindo vênia aos que pediram vista. Posso proclamar o resultado parcial? Proclamo o resultado parcial. O Conselho, por maioria, votou pela aprovação da presente proposta de resolução nos termos do voto do relator. Não, vou retificar. O ilustre relator apresenta voto pela aprovação da presente proposta de resolução, no que foi acompanhado pelos conselheiros Esdras Dantas, Walter Agra, Otávio Brito, Fábio Stica, Orlando Rochardel, Walter Schwenkner e Cláudio Portela. Houve pedido de vista comum dos conselheiros Fábio Jorge e Sérgio Ricardo. Aguardam os demais.